O pai de Antonino Melo foi da região de Águeda para a Beira para trabalhar nos caminhos de ferro. Era um operário especializado, um operador de gruas. A guerra colonial deixou o caminho de ferro quase incólume. A Frelimo de então sabia que, mais ano menos ano, iria governar o país e não queria herdar uma ruína. A destruição só veio depois, durante os 20 anos de guerra civil. Ao longo das linhas há centenas de locomotivas que nunca mais circularão, milhões de toneladas de ferro enferrujado. Num contraste gritante, a estação de Caminhos de Ferro da Beira continua intacta e imponente. É uma das muitas coisas que correspondem às minhas memórias. Coisas que não mudaram, conforme constato num breve passeio pela cidade. Um daqueles dias em que os aguaceiros alternam com períodos de sol intenso e calor sufocante. Na praça do município ainda existem os dois cafés em torno dos quais girava a vida social da cidade. E continuam a ter os mesmos nomes, o Capri e o Riviera. O Hotel Moçambique, onde foi a festa do meu casamento, ainda está de pé e ainda recebe hóspedes. A escola primária tem agora outro nome. Marcas da mudança dos tempos, que também são visíveis na escola secundária. Ali estava escrito Escola Industrial e Comercial Freire de Andrade. Como operário que era, o meu pai acreditava nas virtudes da formação técnica. A tropa apanhou-me no segundo ano de engenharia. Mas foi dentro destas paredes que passei grande parte da minha adolescência. Boa tarde. Boa tarde. Podes visitar a escola? Pode. Como é que se chama esta escola agora? A Escola Industrial Comercial 25 de Junho. Estão agora há muitos alunos? Sim, muitos alunos. Temos já tempo de férias agora. Agora estão em tempo de férias? Sim. Ainda funcionam aquelas oficinas? Sim. Eram as oficinas de Mecânica. Agora é mecânica alfa? Sim. Não tem de serralharia? Tem serralharia, é esta aqui. É esta aqui. Serralharia, eletricidade, aí. Sim. Tem outra lá. E ainda continua a funcionar aquele ginásio? Sim, e aquele lá? ginásio A e ginásio B. E aqui por cima as aulas funcionam também, está tudo bem? Tudo bem. Funciona bem? Sim. O Sr. Manuel é o chefe dos contínuos. Nunca pensei que a minha memória sobre aqueles tempos viesse um dia a ser aclarada por uma figura tão detestável para qualquer estudante. Mas o Sr. Manuel provou-me que há chefes de contínuos amáveis. Se não para os estudantes, pelo menos para os antigos alunos. À primeira vista, são poucas as marcas deixadas na escola por 20 anos de guerra civil. Por detrás das fachadas, tornam-se mais claras as diferenças entre a minha escola e a escola de agora. Esta abertura dava para pôr aqui umas cábulas, as folhinhas aqui, de vez em quando puxava, dava uma espreitadela, era assim que de vez em quando copiávamos. Este lagarto está aí a fazer mesmo. Ah, sim, até hoje, mas e quando for apanhado, zero. Há coisas que nunca mudam. E algumas são belas como esta. Só comecei a dar o devido valor a estes fins de tarde nas praias da Beira durante os meus tempos de tropa. Era um dos momentos que recordava com mais saudade durante os meses passados no mato. E era das coisas que mais me custava deixar para trás no fim de cada licença. Foi deste mar de tranquilidade que um dia saí para uma operação que iria mudar a minha vida. A guia de marcha dizia Província de Tete. No princípio da década de 70, a zona de Tete era uma das regiões mais militarizadas de Moçambique. O Estado Novo tinha apostado na criação de uma grande barragem, que seria um símbolo do poder colonial e do investimento feito por Portugal nas suas antigas colónias. Defender Cabora Bassa era uma das prioridades do regime. A Frelimo nunca tentou atacar a barragem, mas estava muito ativa na zona, procurando retardar a sua construção. Viajar por estrada era perigoso. Esta é uma zona bastante sensível, da zona de ligação a Tete. Esta barreira natural dá uma grande proteção
aos guerrilheiros da Frelimo que se escondiam aqui e emboscavam as colunas militares e os carros civis, passavam ali embaixo na estrada. Aqui, como noutros locais, a nossa missão era tentar evitar que acontecessem emboscadas e outros ataques. Ocasionalmente fazíamos a segurança de estradas ou de pontes, em especial quando estavam na rota de alguma carga mais importante, como as enormes turbinas para a barragem. Mas as missões mais frequentes eram outras. Andávamos por esta planície dominada pelo rio Zambeze, tentando localizar homens da Frelimo. Era um dia desafio a marchar, dormindo onde calhava, comendo o que calhava, bebendo a água que se encontrava. E matando turras, como se dizia na altura, sempre que o nosso engenho e o azar deles se cruzavam. Portanto, era uma zona difícil, não só no aspecto militar, como também no aspecto das condições climatéricas. Nós estivemos acampados nesta zona durante várias semanas, onde a temperatura chegava a atingir os 45 graus à sombra. Aí se pode imaginar a temperatura dentro das tendas. Isto era um autêntico prazer. Entre missões, havia sempre tempo para um salto até à cidade. Tete tem pouco para ver, para além do forte em ruínas e do antigo cais, onde gerações de jovens moçambicanos têm desafiado os crocodilos do Zambeze. Os dias de licença passava-os Antonino Melo agarrado a um copo de cerveja no bar do último andar do Hotel Zambeze, a olhar o rio e a ponte desenhada por Edgar Cardoso. Conta-se que deveria ter sido construída sobre o Tejo, mas como os americanos que financiaram a obra lisboeta impuseram o seu projeto, Salazar decidiu compensar o engenheiro português. Edgar Cardoso reduziu o seu sonho à largura do Zambeze em Tete e a sua ponte lá foi construída. Um capricho que os moçambicanos têm dificuldades em pagar, porque a ponte exige uma manutenção que os cofres da cidade não lhe conseguem dar. Durante alguns meses, outra ponte, menos bela mas mais sensata, foi para Antonino Melo a primeira visão de cada dia. O Mazói é um afluente do Zambeze. O comando da Zona Operacional de Tete mandou a 6ª de comandos acampar neste local. Como todas as companhias, a nossa estava dividida em grupos. Enquanto uns andavam pelo mato, outros ficavam por aqui a descansar. Pouco havia para fazer. 2 cantinas do outro lado da ponte e o rio lá embaixo. Foi daqui, das margens do Mazói, que saímos para inúmeras missões sem história. Os comandantes da Zona Operacional do Tete definiam a área de intervenção. E nós lá íamos, para mais 3 dias no mato, à procura de turras. Dezembro de 1972, o último mês da 6ª de comandos na margem do Mazói. Os dias corriam iguais, só mais quentes, à medida que o verão avançava e o caudal do rio ia encolhendo. As missões também já eram rotina, mas havia uma que estava a ser preparada há algum tempo. Um dia, um dos grupos da companhia regressa de uma operação. O caminhão que os tinha ido recolher ao mato sofre uma emboscada na curva de uma picada. Um dos nossos homens ficou com a bacia esmagada. 5 outros foram feridos. Horas depois sou chamado a Azote. A PID tinha informações sobre a existência de elementos da Frelimo numa zona não muito distante do cruzamento do Songo, a estrada de acesso a Cabora Bassa.